Júnior, direto da universidade. Olha só, pessoal, nós vamos mostrar um documentário agora, um trabalho de conclusão de curso dos alunos do 4º ano de jornalismo da Unip, que mostra a importância da acessibilidade de forma geral. Também como as obras audiovisuais são fundamentais para a inclusão das pessoas com deficiência. É uma sensação desconfortável, né? Não tinha vontade de ir ao cinema, porque não sentia que era acessível. Você está sempre com uma sensação um pouco de intrusão, né? Uma sensação de perda. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, com a perda de alguma coisa, né? Você está ali, você poderia estar ocupando, você está ocupando um espaço que é seu, mas que você o tempo todo tá percebendo que não foi pensado, ou que não foi, em que o seu corpo não foi contemplado. Por exemplo, eu estava sozinho em casa, queria assistir algum canal de televisão, de não ter acessibilidade na televisão, então aí eu não assistia. E no cinema, por exemplo, que os filmes não tem audiodescrição, eu também não tinha vontade de ir ao cinema, porque não sentia que era acessível. Nem sabia o que era acessibilidade, nem sabia que poderia existir essa possibilidade de trabalhar com isso, né, de produzir esse tipo de recurso. Eu já tive muita experiência em comunicação e eu fiquei pasma porque eu não conhecia. Eu não fazia ideia do que era. Sabe o que é muito louco? É que eu tô acostumado a ir a espaços que não têm acessibilidade. Às vezes eu estranho quando tem acessibilidade. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 24% da população tem algum tipo de deficiência. Para essas pessoas, as ferramentas de acessibilidade e inclusão são imprescindíveis para que consigam viver com liberdade e autonomia, tendo melhores condições de vida. A acessibilidade é um direito, não é um favor. Isso é muito importante as pessoas entenderem, que ninguém está fazendo favor. Nós somos todos cidadãos e todos temos direito à acessibilidade plena. Esses recursos estão garantidos por leis como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, responsável por um conjunto de dispositivos destinados a assegurar e a promover, em igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência. Já a Lei nº 10.098 de 2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade. E a Portaria 310 de 2006 é responsável pela obrigatoriedade da implementação de recursos de acessibilidade na programação veiculada nos serviços de produções audiovisuais televisivos. A gente não vai conseguir isso da noite para o dia, né? Então é um processo em que a gente conscientiza a sociedade sobre a importância de trazer acessibilidade realmente em todos os sentidos. Então você oferece recursos para que essa pessoa possa ser incluída de uma maneira mais autônoma, porque é para isso que serve, né? A acessibilidade, para que as pessoas possam ser autônomas nas suas relações. O ideal é que você tenha, assim, o trio de acessibilidade para você atingir um todo. E mesmo assim, pode ser que tenha algumas pessoas que não tenham nenhuma dessas acessibilidades tão presentes na vida e não tenham tanto esse conhecimento. Bom, audiodescrição é tudo aquilo que você transforma do visual para o sonoro, né? Então, todo o conteúdo visual ele é transformado em elemento sonoro para transmitir algum tipo de mensagem para uma pessoa que tenha uma deficiência visual, né? Seja ela uma deficiência visual severa ou não. De acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 18,6% da população brasileira possui algum tipo de deficiência visual. Dentre essas pessoas, 6,5 milhões apresentam deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão e 6 milhões grande dificuldade para enxergar. Então, ele é voltado para o público com deficiência visual, mas, por exemplo, pessoas surdo-cegas que vêm acompanhados com o guia intérprete, então a audiodescrição, ela ajuda nesse processo do guia intérprete fazer a tradução para esse surdo-cego.
auxilia idosos, auxilia crianças, auxilia pessoas disléxicas, até analfabetos, que às vezes é alguma coisa que precisa de uma legenda e a pessoa não vai saber ler, então a audiodescrição não só diz do que tem na imagem, mas lê o que está escrito. Na transmissão, a multidão está iluminada por pequenos pontos de luz. Do palco, Fred os observa boquiaberto. O processo de audiodescrição, ele tem várias etapas e aí depende muito da forma que você vai fazer aquela audiodescrição, né? Porque você pode fazer ela ao vivo, presencial, gravada, pré-gravada, mas de um modo geral, a gente acaba tendo ali 3 etapas que são básicas. A gente recebe o produto, ou filme, ou programa de televisão, ou vídeo do YouTube, seja lá o que for, um audiovisual. Isso vai para um roteirista e ele vai observar esse produto, vai entender para que público ele fala, para poder saber qual é a linguagem que vai ser utilizada, vai entender a duração disso e vai começar a entender em que momentos ele vai poder inserir a tradução, a audiodescrição, sempre respeitando os espaços que a obra oferece e a mensagem que a obra quer passar. Logo depois vem a etapa do consultor e o roteirista e o consultor, eles precisam caminhar de mãos dadas, né? Então é um trabalho muito em conjunto, né? Porque o consultor, ele vai ser uma peça fundamental ali para dizer o que seria legal, né, e essencial para que aquele roteiro fique entendível para quem realmente precisa daquele recurso. O consultor tem que ser uma pessoa com deficiência visual que é especializado na área de audiodescrição. E aí, revisto esse roteiro com esse consultor, eu termino o meu trabalho como audiodescritora e aí faço a narração. Numa praia em um dia ensolarado, uma performer de macacão azul caminha descalça sobre a areia, com o sol incidindo na frente do corpo, formando uma sombra atrás. Meu trabalho como consultor é garantir que a gente tenha um texto claro, coeso, coerente, vivo, vívido e que, de fato, ajude a formar essa imagem, que de fato construa essa imagem. A Libras é a Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma sigla que vem de uma categoria linguística por conta de ser Libras. A Libras não é universal. Cada país tem sua língua de sinais, cada país tem sua língua oral. Não se preocupe, há muita coisa para ser sentida. Se não se ouve o passarinho... Ser tradutor e intérprete de Libras é muito estudo, não para. Eu vejo que existe uma desvalorização grande por pensar que é um trabalho muito caro e desnecessário. A gente criou um projeto chamado Rock em Libras e hoje a gente atua na Orquestra Rock como intérpretes. A Orquestra Rock é meu xodó, paixão. A gente já trabalhou com artistas renomados, né? Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, Melim, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Jota Quest. E é um trabalho que a gente gasta um tempo, investe um tempo, porque eu recebo o repertório antes, eu tenho que estudar, eu tenho que traduzir as músicas, entender o que as músicas falam, para depois passar para Libras, para depois então ir para o show. Então existe um tempo de estudo. A gente sempre vê a legendinha passando lá na televisão e tal, e a gente não dá muita atenção para aquilo, então ver como que é feita a produção, o trabalho que dá, a dedicação, eu acho que mexeu comigo. Quando você trabalha com a legenda descritiva, no caso, né, o closed caption, você tem que prestar atenção em tudo o que está acontecendo ali na cena. Você tem que estar atento a todos os sons, a quem está falando, quem está em cena, quem não está. Se você consegue, se a pessoa que está falando, por exemplo, você tem que lembrar que o surdo ele não reconhece voz. Se a pessoa não estiver na cena, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher falando. Então você tem que identificar tudo isso, né? A função do closed caption, principalmente falando, é transformar tudo que é sonoro em legível. Porque às vezes você é uma pessoa surda, por exemplo, você não vai conseguir ouvir, por exemplo, bater de palmas, assovio, às vezes até um som de tiro que influencia muito numa série. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% da população brasileira é surda, o que corresponde a 10 milhões de pessoas. Dessas, 2,7 milhões possuem surdez profunda. Mas a gente precisa também entender que não é só para essas pessoas, né? A gente entra em grupos de idosos, até crianças, muitas vezes, crianças com síndrome de Down, que começam esse processo de leitura, ajuda também a ter
esse foco, né? Eu acho que até pessoas, né, normativas, quando vão em um aeroporto, têm acesso ao closed caption, naqueles 30 segundos em que você está sem acesso ao áudio, você percebe o quão fundamental é esse serviço, né? Eu acho que as empresas ainda veem isso como algo dispensável, né? E frustrante também pensar que às vezes a pessoa nem sabe da possibilidade desse recurso, ou então tipo, eu achei que isso era um robô que fazia. Nossa, eu não sabia que tinha pessoas por trás disso. É um monte de gente trabalhando pra fazer um negócio acontecer, né? São vários processos. Toda integração que eu faço, assim, com novos estagiários, a primeira coisa que eu pergunto é isso, tipo, algum de vocês teve algum mínimo contato com audiodescrição, com closed caption? O que eu escuto sempre é tipo, sei lá, minha faculdade obrigou a gente a fazer uma optativa e eu escolhi Libras. Tipo assim, não é da grade, é uma optativa. Que eu espero que agora as universidades se interessem em qualificar esses profissionais para que eles tenham um trabalho efetivamente com mais qualidade. Hoje, não existe nenhum curso de graduação ou especialização para legendas descritivas closed caption, enquanto para audiodescrição existe apenas uma única pós-graduação disponível e ministrada na PUC Minas, na modalidade EAD, que começou em 2021. Para o mercado de trabalho, eu acho que isso é importante, até para afastar também o sentimento de apenas de caridade, sabe? Então, eu creio que ter o fato de haver, né, poucas ofertas de pós, é muito nessa direção da compreensão social, da importância desse trabalho. Eu tive a oportunidade de me formar em especialização em audiodescrição na Universidade de Juiz de Fora. Eu fiz parte do primeiro e único grupo que teve essa possibilidade. Depois, algumas outras universidades começaram a fazer essa formação. Nossa oferta na PUC tem sido muito bem sucedida. Nós vamos formar agora a primeira turma, é uma turma histórica de profissionais que já estavam no mercado de trabalho, mas que não tinham a especialização. E acho que esse é um ponto importante. Já a capacitação do intérprete de Libras é oferecida em 40 faculdades do país. O primeiro curso foi ministrado em 2006, na Universidade Federal de Santa Catarina. Ainda tem uma coisa assim, nossa, que lindo o seu trabalho, que maravilhoso. Tem um lado muito grande também, muito forte do assistencialismo. As pessoas não entendem a questão de o quanto eu me dediquei para ser um tradutor e intérprete, o quanto eu investi nisso. Querendo ou não, o mercado ele quer lucro, então ele quer saber se aquilo realmente vai trazer um retorno, se realmente vai levar esse público a mais para lá, vai chamar mais atenção, mais pessoas para o cinema, enfim, para consumirem o produto deles, né? Por outro lado, existe também um desconhecimento da técnica, da tradução e uma perspectiva capacitista desse público com deficiência. Olha, a gente não vai pensar em fazer audiodescrição ou tradução para Libras porque as pessoas surdas e as pessoas cegas não consomem audiovisual. Eu simplesmente não penso nisso porque eu não imagino que esse seja um público possível. Eu acho que é um pouco difícil uma pessoa que não tem deficiência e que não convive com pessoas com deficiência ter uma reflexão sobre isso, né? Então, por isso que é importante a gente conviver com pessoas diversas, né? Porque aí a gente começa a entender a importância de ter recursos, de ter espaços, né, para outras pessoas. Hoje em dia, existem movimentos que têm como objetivo conscientizar e promover a inclusão das pessoas com deficiência nos espaços audiovisuais, como o movimento Legenda Nacional e o movimento Web para Todos. Eu acho que as pessoas também com deficiência estão se empoderando cada vez mais, elas estão se sentindo mais à vontade para exigir os seus direitos, exigir o seu espaço, e também eu acho que não vai voltar atrás, sabe? E eu observo no meu dia a dia que as demandas estão aumentando, mas não porque a situação está piorando, ao contrário, porque as famílias estão mais conscientes dos seus direitos e procurando a advocacia para fazer esse papel de cobrar. Tudo é reflexo, né? É reflexo da Lei de Cotas de 1990, é reflexo da Convenção de 2008, é reflexo da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que começou a valer em 2016. Tudo isso é um processo de trazer esse público todo para ser visto, para ser percebido, para ser entendido por quem produz o audiovisual. Acessibilidade é isso, é eu criar processos para que todos os corpos sejam contemplados.